A Netflix está com seu tempo contado, como uma empresa que esteve na frente por muito tempo na indústria do entretenimento está agonizando. A Netflix era imparável em certo momento. Era extremamente raro encontrar alguém sem assinatura do Netflix, e com bons motivos. O Netflix era o Amazon da indústria do entretenimento, revolucionando filmes e a televisão, criando incríveis séries como House of Cards, Narcos e Stranger Things. Ao olhar o crescimento do Netflix no papel, a empresa realmente parecia intocável. Todo mundo, em todos os lugares, estava assistindo o Netflix. O Netflix se tornou tão comum quanto as televisões em que o assistimos. Mas nos últimos 2 anos, o crescimento do Netflix parou. O preço das ações parece assim, e o crescimento de assinantes parece assim, com o Netflix perdendo 200 mil assinantes apenas nos últimos 3 meses. E os investidores estão prevendo que o Netflix perderá mais de 2 milhões no próximo trimestre. Não houve surpresa quando as ações da Netflix caíram de $690 por ação para $180 por ação em apenas 6 meses, resultando na perda de cerca de 55 bilhões em seu valor, o que levou à demissão de centenas de funcionários da Netflix nos últimos meses. Está claro que a Netflix está passando por uma queda sem precedentes, e sua reputação está sendo destruída com algumas das recentes controvérsias em torno da Netflix. Isso não será uma grande surpresa, mas como a Netflix entrou em colapso de forma tão trágica? O que causou essa gigantesca queda de um império que um dia foi imparável? Bem, depois de assistir a este vídeo, você entenderá como o declínio da Netflix foi resultado de algumas decisões covardes. O ano era 1998 e a internet estava em expansão, com um site em particular mudando a internet para sempre: a Amazon. A Amazon foi apresentada ao mundo como uma oportunidade emergente da internet. Em apenas 1 mês após Jeff Bezos fundou a Amazon, a empresa já operava nos Estados Unidos e em outros 45 países. Um homem em particular ficou fascinado com Jeff Bezos. Seu nome era Reed Hastings, e ele não conseguia acreditar no crescimento da Amazon. O tipo de crescimento que eles estavam alcançando nos negócios era extremamente raro. Estava claro que a Amazon era revolucionária. A internet era o novo petróleo, e Reed queria uma fatia desse bolo. Então, com seu parceiro, Mark Randolph, Reed e Mark tentaram criar a nova Amazon para algo além de livros, porque eles também queriam crescer rapidamente. Qual site eles poderiam criar? O que os tornaria os novos Jeff Bezos? Veja só, antes de 1997, Reed já estava trabalhando em seu primeiro negócio, na Peer Software, uma empresa que produzia produtos para solucionar problemas de software. Por causa disso, Reed adquiriu um bom entendimento da internet, criação de sites e codificação. No entanto, ele não tinha uma compreensão de gestão, tanto que implorou ao conselho da empresa para demiti-lo, mas eles se recusaram. E após 2 longos e dolorosos anos em sua própria empresa, ele finalmente saiu e queria começar algo novo. Ele sabia que seu negócio teria que ser online, pois o comércio online era onde o dinheiro real estava. Isso era muito claro. Mas onde estava a lacuna no mercado? Bem, engraçado o suficiente. Essa pergunta foi respondida depois que Reed esqueceu de devolver uma fita de vídeo à Blockbuster. Ele afirmou: "Eu tinha uma multa alta por Apollo 13. Estava 6 semanas atrasado e devia $40 à locadora. Eu havia perdido a fita. Era totalmente minha culpa. Eu não queria contar para minha esposa sobre isso, e me perguntei se eu iria comprometer a integridade do meu casamento por causa de uma multa atrasada." Mais tarde, a caminho da academia, ele percebeu que a Blockbuster tinha um modelo de negócios muito melhor. Você poderia pagar de $30 a $40 por mês e malhar tanto ou tão pouco quanto quisesse. Foi a associação de Reed com a academia e a multa irritante da Blockbuster que foi o fogo que mudaria a vida de Reed para sempre, levando-o a uma jornada transformadora. Foram esses 2 fatores que levaram Reed a criar uma empresa de envio com base na nova tecnologia de DVDs. E devido à sua experiência com a Blockbuster, ele tornaria a ausência de multas uma vantagem de venda. Reed ainda não sabia, mas sua ideia de distribuição de mídia da nova era levaria à falência da Blockbuster e introduziria um modelo de serviço que mudaria a indústria do entretenimento para sempre, de maneira semelhante à sua associação na academia. O modelo de negócios original da Netflix envolvia uma assinatura mensal, na qual os usuários podiam pedir 3 filmes e mantê-los pelo tempo que quisessem, trocando-os por outros quando terminarem de assistir. Apesar dos DVDs serem um meio totalmente novo na época,
Reed viu o potencial de enviar discos compactos pequenos em vez das tradicionais caixas VHS que a maioria das pessoas estava acostumada a pegar nas locadoras. O processo de distribuição foi otimizado com envelopes pré-pagos da Netflix e tempos de envio rápidos. Esse modelo de negócios eventualmente começou a causar grandes perdas para as locadoras tradicionais. A Netflix estava seguindo os passos da Amazon, destruindo sua concorrência, tanto que o próprio Jeff Bezos ofereceu-se para comprar a empresa por $50 milhões em 1998. No entanto, os dois fundadores da Netflix discordaram sobre o que fazer em seguida. Mark queria vender para Jeff Bezos, pois temia que, se não vendessem, a Amazon criaria seu próprio negócio para competir com a Netflix. No entanto, Reed insistiu em recusar essa oferta, pois as operações da Netflix eram inovadoras e estavam fazendo um trabalho extraordinário. Eles estavam indo tão bem que seu sucesso espelhava o da Amazon. Eles tinham um ótimo site, acordos com fabricantes de DVDs e já sabiam como obter quase todos os DVDs do mercado. Mas por outro lado, se eles aceitassem o dinheiro de Jeff Bezos, ambos estariam garantidos para o resto da vida e nunca mais precisarão se preocupar com dinheiro. No entanto, Reed queria um império. Ele queria ser o próximo Amazon, deixar sua marca no mundo. Ambos os fundadores viram o imenso potencial da Netflix. No entanto, suas diferenças de opinião sobre a aquisição pela Amazon acabaram manchando a empresa. Eles tinham visões muito diferentes do futuro da Netflix. Mark queria expandir as capacidades de distribuição de DVDs da Netflix, enquanto Reed queria focar no lado online do negócio. Essas grandes diferenças em relação ao futuro da Netflix fizeram com que os dois se separassem, cada um se concentrando mais em suas respectivas áreas na empresa. Essas diferenças acabaram causando a separação dos dois, com Mark eventualmente deixando a Netflix e passando o cargo de CEO para Reed. Embora para alguns possa parecer que Reed fez isso para obter mais poder, essa não era realmente a situação. Reed não gostava de ser CEO, como evidenciado por sua primeira empresa, e nesse período os desafios enfrentados pela Netflix estavam se acumulando. Esses desafios estavam causando tanto estresse para Reed que ele não conseguia lidar mais com o cargo de CEO. Ele odiava a gestão e decidiu vender a empresa e ser livre. Em 2000, Reed ofereceu a Blockbuster a chance de comprar a Netflix por $50 milhões. No entanto, é importante lembrar que, naquela época, a Blockbuster ainda estava lucrando mais de $700 milhões por ano. Na época, a Blockbuster riu dessa oferta, cegada pelo seu próprio sucesso. A Blockbuster lançou seu próprio serviço de aluguel online, oferecendo concorrência direta à Netflix. A oferta da Blockbuster era atraente para muitos clientes, pois permitia que eles alugassem filmes online e os devolvessem nas lojas físicas da Blockbuster, o que era conveniente para aqueles que ainda preferiam o formato físico dos DVDs. Essa concorrência direta da Blockbuster, combinada com a queda do mercado de empresas da internet após a bolha das empresas.com, criou um ambiente extremamente desafiador para a Netflix. A empresa enfrentava dificuldades financeiras e seu modelo de negócios, baseado em envio de DVDs, começou a parecer desatualizado em comparação com os serviços de streaming emergentes. No entanto, apesar dessas dificuldades, Reed Hastings e sua equipe perseveraram. Eles reconheceram que o futuro do entretenimento estava se movendo em direção ao streaming e começaram a investir pesadamente nessa área. Em 2007, a Netflix lançou seu serviço de streaming, permitindo que os assinantes assistam filmes e programas de televisão diretamente pela internet, sem a necessidade de enviar DVDs. Essa mudança estratégica provou ser fundamental para o sucesso posterior da Netflix. Com o tempo, a Netflix continuou a inovar e produzir conteúdo original aclamado pela crítica, como as séries House of Cards e Stranger Things, consolidando sua posição como um dos principais players do setor de streaming. A empresa conseguiu atrair uma base de assinantes em constante crescimento e expandir-se internacionalmente, superando as dificuldades que enfrentou nos primeiros anos. Hoje, a Netflix é uma das maiores empresas de entretenimento do mundo, com uma ampla variedade de conteúdo disponível em todo o globo. Porém, infelizmente para Reed, os problemas para a Netflix só pioraram a partir daí. Desde 1994, as empresas de internet estavam em constante ascensão no mercado de ações. O surgimento da internet causou frenesi entre os investidores, que correram para investir em novos negócios, mesmo sem uma estratégia de negócios definida, um produto ou histórico de ganhos. Essas startups conseguiam adquirir dinheiro suficiente para abrir capital,
mas a maioria delas era composta por empresas vazias, que mal estavam gerando lucro e consumindo todo o dinheiro de seus investidores, o que acabou resultando no estouro da bolha e em um mercado de baixa no setor de internet, levando os investidores a se afastarem do mundo online. Essa bolha das empresas afetou duramente as empresas de envio online e de telecomunicações, com muitas delas indo à falência e fechado permanentemente. Grandes empresas como Amazon e Cisco também foram significativamente afetadas, com a Cisco perdendo 80% do valor de suas ações. Talvez a história de sucesso da Amazon tenha sido boa demais para ser verdade. Talvez a internet não fosse o novo petróleo, e talvez Jeff Bezos não fosse um gênio dos negócios afinal de contas. Isso, é claro, foi um grande golpe para a Netflix. Embora seu negócio se especializasse no envio de DVDs, todo o seu modelo de negócios estava baseado em ter um site online. Reed sempre insistiu nisso, seguindo o plano de Jeff Bezos. No entanto, ao fazer isso, o site acabou com apenas 300 mil assinantes. E para piorar as coisas para a Netflix, um ano depois, em 2001, ocorreu o trágico evento dos ataques terroristas de 11 de setembro em Nova York, que levou a um ambiente econômico ainda pior e tempos financeiros difíceis para a empresa. A Netflix ficou com apenas 80 funcionários, enquanto a Blockbuster continuava focando em uma abordagem completamente offline, o que os tornava completamente imunes à bolha das empresas.com e os fazia obter ainda mais lucros, colocando a Netflix em uma situação difícil. A visão de Reed para a Netflix estava desmoronando diante de seus olhos, e ele só tinha uma opção para sobreviver: abrir o capital da Netflix e fazer um IPO, com as ações sendo vendidas a $15 por ação na Nasdaq. No entanto, dias mais brilhantes estavam por vir. 2007 foi o ano em que a Netflix se tornou a Netflix que conhecemos hoje. Foi também o ano em que o último prego no caixão da Blockbuster foi colocado. Desde 2004, os lucros da Blockbuster estavam em declínio contínuo, e a principal razão para isso era a Netflix, que controlava a maior parte da distribuição de DVDs, juntamente com sua presença online e melhor serviço ao cliente. Por causa disso, até 2009, a Blockbuster havia perdido 90% de seu valor de mercado e mais de $500 milhões em um único ano. Ao mesmo tempo, a Blockbuster estava endividada com sua empresa controladora, e depois de anos de contínuas perdas de lucro, a empresa acabou entrando em falência em 2010, com uma dívida superior a $1 bilhão. Enquanto isso, os lucros da Netflix estavam aumentando constantemente. No entanto, seu serviço de streaming não teve muito impacto inicialmente, uma vez que havia apenas uma fração de conteúdo disponível para assistir e todos os filmes mais vendidos ainda eram em formato de DVD. Ficou claro que a ambição de Reed em expandir o potencial online da Netflix era o caminho a seguir, e para conquistar um apelo amplo, eles precisavam garantir acordos com distribuidoras para transmitir seu conteúdo. No entanto, as coisas mudaram em 2010, quando a Netflix deu um grande salto após a Sony Pictures oferecer os direitos de transmissão de Breaking Bad. Curiosamente, o sucesso de Breaking Bad e da Netflix se entrelaçaram. Antes da Netflix, a AMC estava considerando cancelar a série após a terceira temporada, mas a estreia da quarta temporada na Netflix trouxe uma enorme audiência para Breaking Bad. Foi por causa do sucesso de Breaking Bad que a Netflix teve o maior aumento de assinaturas que já havia visto. Assim como a Netflix, Breaking Bad era uma ideia inovadora. A premissa da série era algo inédito na época, com o protagonista projetado para mudar, e a série já tinha um ponto final estabelecido desde o início. Isso contrastava com a programação de TV convencional, como Os Simpsons, em que os programas eram projetados apenas para ter uma continuidade geral e permanecer no ar pelo maior tempo possível. O sucesso de Breaking Bad na Netflix mudou permanentemente o potencial da narrativa na TV, e mais importante para a Netflix, provou que a plataforma era agora extremamente comercialmente viável. Com toda essa receita crescente, a Netflix investiu na expansão de seus serviços, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Lançaram seus sites no Canadá, em seguida na América do Sul e, eventualmente, na Europa. Até o final de 2011 já foram expandidos para mais de 100 países. Em apenas 5 anos, a Netflix cresceu 575%. Estes foram os anos dourados para a Netflix. No entanto, em 2016, tudo isso começaria a mudar. E coincidentemente foi por volta dessa época que a BlackRock começou a investir pesadamente na Netflix, acumulando mais de 22 milhões de ações na empresa.
E esse foi o momento em que a história da Netflix começa a tomar um rumo muito mais sombrio. Para entender por que isso aconteceu, precisamos entender o que a BlackRock realmente é. A BlackRock é uma empresa que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas essa empresa literalmente possui o mundo. A maioria dos bancos dos Estados Unidos é controlada pela BlackRock, que possui as principais empresas farmacêuticas e grande parte da mídia convencional. Além disso, a BlackRock supervisiona cerca de 10% de todas as ações negociadas mundialmente. Essa empresa está tomando conta dos governos, o que permitiu a BlackRock acumular mais de 10 trilhões em ativos. Sim, trilhões. A BlackRock vale metade do PIB total dos Estados Unidos, o que explica por que tanto o governo americano quanto o chinês dependem da BlackRock para escapar de recessões. É por isso que o fundador e CEO da BlackRock faz parte do Conselho do Fórum Mundial da Economia. Nenhuma outra empresa na história teve tanta influência global. Surpreendentemente, foi essa empresa que corrompeu a Netflix, e isso foi por um motivo. Mas para entender por que a BlackRock escolheu envenenar a Netflix, primeiro precisamos olhar para o poder dessa empresa, pois ela é tão influente que o Banco Central americano praticamente implora a BlackRock para que a proteja. E com Larry Fink, fundador da BlackRock, tendo conexões pessoais com o ex-secretário do Tesouro, Timothy Geithner, a BlackRock controla vários bancos importantes. Larry Fink é amplamente considerado o homem mais poderoso da América e possivelmente do mundo. E é por isso que a BlackRock está fundamentalmente enraizada em várias instituições financeiras. A influência da BlackRock se estende por várias indústrias e setores, e é nesse contexto que a história da Netflix começa a se complicar. Com a BlackRock se tornando um dos principais acionistas da Netflix, a empresa passou a ter uma influência significativa sobre suas decisões e direção estratégica. A BlackRock tinha seus próprios interesses financeiros e uma visão diferente para a Netflix. Eles começaram a pressionar a empresa para priorizar o aumento dos lucros e o retorno sobre o investimento, em vez de focar na criação de conteúdo inovador e de alta qualidade. A Netflix, que antes se destacava por suas produções originais e pela liberdade criativa, agora estava sendo influenciada por uma mentalidade mais voltada para o lucro. Essa mudança de direção começou a afetar a qualidade do conteúdo da Netflix. As séries e filmes originais começaram a se tornar mais previsíveis e comercialmente orientados. A diversidade de histórias e estilos diminuiu à medida que a empresa buscava lançar produções que tivessem um apelo mais amplo e comercial. Além disso, a BlackRock começou a pressionar a Netflix para aumentar seus preços de assinatura. Isso foi feito para impulsionar os lucros, mas acabou alienando parte de sua base de assinantes. Muitos usuários começaram a questionar se o valor que estavam recebendo em troca de suas assinaturas justificava os custos crescentes. Enquanto isso, outras empresas de streaming começaram a surgir no mercado, oferecendo concorrência à Netflix. A Amazon, por exemplo, lançou seu próprio serviço de streaming, atraindo assinantes com uma variedade de conteúdo e preços competitivos. A Disney também entrou no jogo, lançando o Disney Plus e trazendo consigo um vasto catálogo de filmes e séries populares. A combinação desses fatores levou a uma desaceleração no crescimento da Netflix e à perda de parte de sua base de assinantes. A empresa já não era mais vista como a líder incontestável do mercado de streaming. A competição estava aumentando, e a influência da BlackRock estava levando a Netflix por um caminho menos criativo e mais orientado para o lucro. Apesar desses desafios, a Netflix ainda continua sendo uma das principais plataformas de streaming e continua produzindo conteúdo popular e premiado. No entanto, o impacto da influência da BlackRock e a mudança em sua direção estratégica deixaram marcas na empresa, definindo seu posicionamento no mercado e levantando questões sobre a importância da liberdade criativa e inovação em um ambiente dominado por interesses financeiros. Há vários anos, Larry Fink tem sido obcecado com um sistema de classificação de empresas que atua como uma espécie de pontuação de consciência social, chamado de classificação ESG. De acordo com a BlackRock, a classificação ESG mede a exposição da empresa a riscos ambientais e de governança de longo prazo. Esses riscos incluem questões como eficiência energética, segurança dos trabalhadores e independência do conselho, todos os quais podem ter consequências financeiras significativas se não forem seguidos adequadamente. Até aqui, isso poderia ser uma maneira muito boa de classificar a capacidade de uma empresa de ser um investimento viável a longo prazo. No entanto, o problema surge com as classificações sociais e políticas que isso implica. Isso veio à tona em 2018,
Quando o CEO da BlackRock escreveu uma carta sobre as classificações ESG, intitulada Contribuir para a Sociedade ou Correr o Risco de Perder Nosso Apoio. Na carta, ele declarou: a sociedade está exigindo que as empresas, tanto públicas quanto privadas, sirvam a um propósito social, o que é irônico vindo de uma empresa com fortes laços financeiros com o Partido Comunista Chinês. Mas isso é um ponto muito importante de se entender, porque sendo a BlackRock uma acionista majoritária da Netflix, sua participação tem um impacto significativo no conteúdo da Netflix. A Netflix precisa desesperadamente ter uma classificação ESG alta. Se não tiver uma pontuação ESG alta, os investidores irão se retirar. E se os investidores perceberem que a BlackRock é uma máquina de previsão de ações flutuantes, sugerem que eles se retirem da Netflix, outros investidores seguirão o mesmo caminho. E como os negócios da Netflix funcionam com margens de lucro estreitas, ter investidores se retirando seria desastroso para a Netflix. Nos últimos anos, com a BlackRock se tornando cada vez mais ativa sobre certas crenças políticas e sociais, a Netflix agora precisa seguir a linha do partido. E a verdade é que a Netflix não pode fazer nada a respeito disso. Você pode pensar que a Netflix pode buscar investimentos de alguma outra empresa que não se importe tanto em ser politicamente correto, mas Larry Fink já pensou nisso. É por isso que ele desenvolveu o serviço Aladdin da BlackRock, um software de gestão usado por quase todos os grandes ramos e empresas de investimento. O Aladdin, que significa Asset, Liability and Debt and Derivative Investment Network, rede de investimento de ativos, passivos, dívidas e derivativos, é praticamente mágico por muitas razões. Hoje, é o maior gestor de ativos do mundo, lidando com uma grande parcela dos ativos financeiros do mundo. A tecnologia abrange todas as classes de ativos e todas as indústrias do mundo, tornando-se indiscutivelmente a peça mais útil de tecnologia no espaço financeiro. Esse software, Aladdin, coage as instituições a também usarem o sistema de classificação ESG, pois se elas não o fizerem, as empresas terão que enfrentar a corporação mais poderosa e consolidada do mundo. As empresas são pressionadas financeiramente a aumentar sua consciência social e melhorar sua classificação ESG. Caso contrário, se ela for muito baixa, serão essencialmente bloqueadas do mercado. É por isso que praticamente todas as empresas no Ocidente defendem as mesmas opiniões sobre todas as questões atuais, porque nenhuma delas ousaria contrariar Larry Fink ou qualquer outro gestor de investimentos. Nenhum desses negócios realmente se importa com política. Tudo o que eles se importam é com a aprovação dos investidores. E como resultado disso, o conteúdo da Netflix foi adaptado a esses padrões, com a empresa enfatizando cada vez mais ser uma porta-voz de pontos de vista sociais e políticos. Essa mudança de tom ficou evidente em 2016, quando a Netflix começou a distribuir mais conteúdo que se concentrou em agradar politicamente, em vez de contar histórias competentes. Lançaram várias séries e filmes com pontos de vista políticos explícitos e questionáveis. Em vez de obter conteúdo interessante e provocador, como as séries House of Cards e Narcos, como assinante da Netflix, você agora recebe Cuties, um filme francês de 2020 que sexualiza explicitamente crianças. O filme conta a história de uma menina de 11 anos que se junta a um grupo de dança supostamente livre e desafia as tradições de sua família. No entanto, o filme contém inúmeras cenas de crianças dançando provocativamente para a plateia. Se eu falar mais sobre o assunto, provavelmente serei punido pela plataforma. No entanto, esse filme foi tão ruim que a Netflix até mesmo enfrentou acusações de pornografia infantil e um processo movido por um tribunal federal do Texas. Esse caso ainda está em andamento. Esse programa é apenas um exemplo de muitos. Outro exemplo terrível dos lançamentos recentes da Netflix é intitulado Sexo, Amor e Gosma. Como você provavelmente espera pelo título, não há realmente muito conteúdo substancial nesse programa. É essencialmente apenas um manual de instruções sexuais protagonizado por Gwyneth Paltrow. Trata-se de um programa de alto orçamento, mas não tem trama, conflitos ou mesmo resoluções. Então, por que a Netflix está focada em conteúdo como esse em vez de produções como House of Cards ou Narcos? Isso aconteceu há apenas alguns anos, em abril de 2020, quando a Netflix lançou um programa chamado Hollywood.
Esse programa retrata uma versão fictícia do passado de Hollywood e revisa a história de maneira a agradar as sensibilidades políticas modernas. A série inclui personagens historicamente imprecisos e força a narrativa para se encaixar em um contexto social e político específico. Essa tendência de conteúdo politicamente enviesado é uma tentativa da Netflix de agradar investidores e manter uma classificação ESG alta. A Netflix, temendo a perda de investidores, passou a adotar uma postura mais alinhada com as crenças políticas e sociais defendidas pela BlackRock. Isso resultou em um conteúdo mais politizado e menos focado em contar boas histórias. A Netflix se tornou uma plataforma para promover mensagens sociais e políticas, em vez de fornecer entretenimento de qualidade. Agora, o que pode ser muito bem o ápice do conteúdo moderno da Netflix é um programa que a narrativa é bizarra, excessivamente sexualizada, desajeitada e carregada de política sobre um homem que fica grávido. Sim, estamos falando de um homem engravidando. Se você quer saber a opinião real do público, basta olhar a classificação no IMDb deste filme. Este filme é literalmente sobre um homem enfrentando preconceitos porque supostamente está grávido. Por que a Netflix está produzindo todo esse conteúdo ruim? O que eles ganham ao lançar esse tipo de conteúdo? E por que eles sempre se concentram em mensagens políticas e narrativas polêmicas e quase pornográficas? Quero dizer, esses programas sempre fracassam entre os usuários. Basta olhar as avaliações dos filmes. Ninguém gosta desse conteúdo. Ninguém está pedindo por isso. Qual é o objetivo? Por que a Netflix está focando nisso? Por que eles estão investindo tanto dinheiro nesses programas? Será que todos na Netflix são apenas um bando de pessoas estranhas que se importam apenas em transmitir suas mensagens progressistas? Bem, talvez. Mas há algumas razões reais pelas quais isso está acontecendo. Não é apenas porque a Netflix, como empresa, é inerentemente ruim. Não é por causa de executivos estranhos e perturbadores, ou porque todos na empresa querem sinalizar virtude por motivos políticos. É porque eles são uma empresa moderna. Uma empresa que está economicamente obrigada a se concentrar em um aspecto acima de todos os outros. E esse aspecto é a pontuação ESG que a BlackRock atribui a eles. Isso faz parte do motivo pelo qual empresas como Netflix e Disney estão tentando aumentar ainda mais suas pontuações ESG e começaram a produzir conteúdo com viés político a taxas sem precedentes, porque, estranhamente, ao fazer isso, eles conseguem obter mais investimentos. Eles realmente não se importam com a audiência que assiste a esse conteúdo. Isso se trata de gerar mais investimentos para a empresa. No entanto, ao não se concentrar no cliente, eles agora estão começando a enfrentar as consequências disso. Porque esse conteúdo extremamente cansativo cria uma escassez para pessoas que procuram desfrutar de mídia que não esteja cheia de mensagens políticas descaradas, patrocinada por corporações que valem bilhões e trilhões de dólares. Mas então, como sabemos que as métricas ESG são mais importantes para a Netflix do que seu conteúdo ou melhorias tecnológicas? Bem, a Netflix dedica tempo e dinheiro suficientes para publicar anualmente um relatório de inclusão ESG. E algo ainda mais revelador foi que o departamento de pesquisa da empresa não publicou um único artigo sobre análise de conteúdo nos últimos 2 anos, nem sobre aprendizado de máquina entre 2019 e 2022. Eles mal falam sobre codificação e qualidade. E, ao mesmo tempo, eles ocultaram os problemas de classificação de público devido ao desempenho cada vez mais politizado de seu conteúdo. Quando a Netflix ocasionalmente produz algo ousado, original e divertido, eles sempre se metem em grandes problemas por fazer isso. Por exemplo, quando a Netflix lançou o especial de comédia de Dave Chappelle, isso teve efeitos devastadores na pontuação ESG da empresa, de acordo com a Ethos ESG. Por causa do especial de Dave Chappelle, a classificação ESG da Netflix em um indicador chamado Igualdade LGBTQ caiu para 2,6%. Para referência, a Fox News tem uma pontuação de 23,4, quase 10 vezes maior que a da Netflix. E assim, essa é a pressão que a Netflix enfrenta quando produz conteúdo original e ousado. E, portanto, essa controvérsia em torno do especial de Dave Chappelle nos deu um excelente exemplo da política e ação da BlackRock e de como a pontuação ESG de uma empresa pode ser destruída instantaneamente. Embora o público pareça gostar do material de Chappelle, de acordo com as classificações, a BlackRock certamente não gostou, e é por isso que um dos CEOs da Netflix, Ted Sarandos, emitiu um e-mail em toda a empresa em 8 de outubro de 2022. No e-mail, ele bravamente anunciou que a Netflix estava orgulhosa da parceria com Chappelle.
Mas é claro que a Netflix não gostou disso, e os funcionários da Netflix iniciaram uma greve em toda a empresa para protestar contra as escolhas feitas pela alta administração. No entanto, de alguma forma, com toda essa pressão, a Netflix inesperadamente continuou firme. E o especial de Dave Chappelle ainda permanece disponível na plataforma até hoje. A Netflix agora está realmente começando a afastar essa cultura politicamente correta. Não faz muito tempo, o CEO da empresa afirmou: "Se você acha difícil apoiar nosso conteúdo, a Netflix pode não ser o melhor lugar para você." Isso costumava ser uma questão muito liberal, então é interessante o momento em que vivemos. E novamente, apenas algumas semanas atrás, quando Ricky Gervais lançou um especial de comédia contendo piadas que a mídia considerava ofensivas, o CEO da Netflix ficou ao lado do comediante, dizendo que a única maneira de descobrir o que é aceitável é ultrapassar a linha de vez em quando. Ele ainda afirmou que acredita ser muito importante que a cultura americana tenha liberdade de expressão, acrescentando: "Eu sempre disse que, se censuramos nos Estados Unidos, como iremos defender nosso conteúdo no Oriente Médio?" No entanto, isso só começou a acontecer nas últimas semanas e pode muito bem ser devido à perda recente de assinantes da Netflix. Ao tentar obter boas classificações ESG, a empresa vem enfrentando um declínio, e o CEO está tentando salvar a empresa ao salvar a reputação diante do público em geral. Ao produzir todo esse lixo politicamente correto, a Netflix perdeu mais de 200 mil assinantes no primeiro trimestre de 2022 e demitiu mais de 150 funcionários. A principal causa disso são os programas cansativos, os preços em alta e a tentativa desesperada de agradar politicamente. Na verdade, ficou tão ruim que a Netflix está projetada para perder mais 2 milhões de assinantes durante o segundo trimestre, com as ações despencando a 39%. Agora, com todos os grandes contratos de empresas e conteúdo dos principais estúdios expirando, os concorrentes estão tirando esse conteúdo da Netflix e entrando no mercado por conta própria. E esses não são concorrentes pequenos, são gigantes megacorporações, como Disney Plus, Apple TV, Hulu, HBO Max, Amazon Prime Video e Paramount Plus. Devido ao grande número desses novos serviços de streaming, as pessoas não conseguem pagar assinaturas para todos os shows que desejam assistir. Então, como a Netflix pode se destacar novamente? Como eles podem reconquistar seus usuários e ser a principal plataforma de streaming mais uma vez? Bem, a resposta é clara. Pare de se concentrar em tentar agradar a um grupo de perdedores inatingível no Twitter. Pare de tentar se adequar ao sistema de crédito social da BlackRock. Na verdade, até agora, a pontuação ESG da BlackRock tem sido muito mais prejudicial para a empresa do que seria se a Netflix simplesmente a ignorasse. Produzir todo esse conteúdo politicamente correto e não original levou a Netflix a perder bilhões de dólares. Mas finalmente a equipe de gerenciamento da Netflix parece estar percebendo isso. Nem todos irão gostar ou concordar com tudo em nosso serviço, diz a empresa em um memorando cultural para seus funcionários. Embora cada título seja diferente, os abordamos com base no mesmo conjunto de princípios. Apoiamos a expressão artística dos criadores, escolhendo trabalhar com eles. Programamos para uma diversidade de públicos e gostos. Adoramos que os espectadores decidam o que é apropriado para eles, em vez de ter a Netflix censurando artistas ou vozes específicas. Como funcionários, apoiamos o princípio de que a Netflix oferece uma diversidade de histórias, mesmo que algumas delas sejam contrárias aos nossos próprios valores pessoais. Dependendo do seu papel, você pode precisar trabalhar em títulos que você perceba como prejudiciais. A empresa adicionou: "Se você achar difícil apoiar nosso conteúdo, a Netflix pode não ser o melhor lugar para você." Isso pode ser um ponto de virada na Netflix e pode indicar um novo crescimento da empresa. No entanto, essa morte lenta e dolorosa da Netflix pode ser inevitável, em grande parte devido à empresa estar infestada de trabalhadores e investidores que veem a empresa como um meio de pregar mudanças sociais, em vez de entretenimento. Mas se a Netflix não conseguir mudar seu conteúdo em breve, fica claro que a empresa não tem muito tempo restante.